Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos apresentar aqui o livro Princípio de Direito e Política Doganali, de Achille Cutreira. Bom, esse livro do professor Achille Cutreira é um clássico do direito aduaneiro mundial, por ter sido escrito em 1927, a primeira edição dele. O mais comum vai ser você encontrar nos autores atuais, tanto brasileiros quanto estrangeiros, uma menção à segunda edição dessa obra, que é de 1941. Mas eu vou comentar hoje aqui a primeira, que é essa Princípio de Direito e Política Doganali. Essa que eu tenho em mãos me foi presenteada pelo professor Maurício Tindo Vale, e é uma obra que trata de direito aduaneiro de vários dos institutos que a gente estuda até hoje de direito aduaneiro, em uma época em que não existia o GATT, não existia a União Europeia, não existia quase nenhum acordo internacional em matéria aduaneira. Os poucos que existiam eram, em geral, bilaterais. Então, alguns temas até surpreendentes, por exemplo, nesses 24 capítulos em que é subdividida a obra Princípios de Direito e Política Aduaneira do professor Achille Cutreira, você encontra temas como lá no capítulo 19, a cláusula da nação mais favorecida, que viria, já existiam alguns acordos bilaterais usando essa regra, mas que viria a se consolidar como o primeiro artigo do GATT, 2 décadas depois, mais de 2 décadas depois, né, em 1947, entrou em vigor em 1948, o GATT, e tem alguns temas, discussões sobre território aduaneiro, as fontes do direito aduaneiro, voltado para o direito aduaneiro italiano à época, né? A legislação ainda não era europeia, era nacional de cada um dos países, e preocupação em definir, em estabelecer conceitos de obrigação aduaneira, de tarifa, das destinações possíveis, do objeto da obrigação aduaneira, que ele traz como importação e exportação de mercadorias, mas apresenta ainda algumas outras destinações, a questão da discussão da hipótese de incidência, casos de isenção, basicamente a estrutura que a gente discute em um livro de direito aduaneiro hoje, né? Regimes aduaneiros, ele não usa necessariamente essa terminologia, mas fala de trânsito aduaneiro, fala de admissão temporária, fala de depósitos aduaneiros e de outros institutos que a gente tem contemplados basicamente na legislação europeia a partir da década de 50, com o Conselho de Cooperação Aduaneira, que a gente conhece por Organização Mundial das Aduanas, e com a era pós-GATT, né, de 1948 até 1995, quando é criada a Organização Mundial do Comércio. O professor Achille Cutreira trata ainda nesse livro de questões atreladas a território aduaneiro, a tarifa aduaneira, e termina, como quase todos os livros de direito aduaneiro terminam tratando de infrações e penalidades aduaneiras, das penas, confisco, que equivale ao nosso perdimento, multas aduaneiras e disposições comuns às infrações e ao que se denomina, e denominava e ainda se denomina, de contrabando na legislação italiana e também em outras legislações mundo afora. A gente aqui no Brasil é que acabou desmembrando essa figura do contrabando em contrabando, que é a importação de mercadoria proibida ou restrita em sentido estrito, né? E descaminho, que é a importação com falta dolosa de pagamento de algum imposto ou direito devido na importação ou na exportação. Então esse desmembramento que a gente fez no Brasil não existe na legislação de diversos países. Na maioria dos países, contrabando abrange ambas essas condutas, tanto a importação de mercadoria proibida ou exportação, quanto a importação e exportação de mercadoria com falta dolosa de pagamento dos tributos aduaneiros ou outros direitos devidos pela importação ou exportação. Então, essa obra pioneira ela serve não só para você analisar
origem dos institutos aduaneiros, não só a origem dos institutos aduaneiros na Itália, tá? Como grande parte do que está exposto no livro se presta a diversos outros países, não só da União Europeia, como até aqui da América do Sul, tá? E é aplicável em grande parte à legislação aduaneira que a gente tem ainda hoje no Brasil. Então é uma obra de referência que todo mundo que quiser estudar a origem do direito aduaneiro tem que obrigatoriamente beber nesse tipo de fonte pioneira no estudo do direito aduaneiro no mundo. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe a gente diariamente nas redes sociais, Facebook e Instagram.